Olá, sejam muito bem-vindos a esta aula introdutória. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos bastidores da mente humana, explorando a mecânica fundamental da metapsicologia de Sigmund Freud. A ideia aqui é funcionar como uma aula universitária mesmo, sabe? Vamos mapear juntos os conceitos centrais daquele que é, sem dúvida, um dos textos mais cruciais do Freud, o Inconsciente, lá de 1915. E olha, isso não é só teoria abstrata não, viu? É a base literal que sustenta toda a prática da psicanálise. A sacada genial de que existem processos mentais operando totalmente fora do alcance imediato da nossa consciência, bom, isso mudou para sempre o jeito como a gente entende o comportamento humano. Então, para nossa análise de hoje, o roteiro é o seguinte: a gente vai da fisiologia para a psicanálise, depois passa pela necessidade do inconsciente, entende a diferença entre descritivo e sistemático e fecha com o ato psíquico e a censura. Vamos lá? Parte 1 da fisiologia à psicanálise. Para começar, é super importante a gente entender como as primeiras tentativas de explicar a mente acabaram largando as amarras de um campo puramente físico, da neurologia, para enfim se tornar a psicanálise. Pensa só nessa linha do tempo. Lá nos primeiros anos, o pensamento do Freud tinha uma influência fortíssima dos conceitos do J. F. Herbert. O Herbert já falava em processos inconscientes, e isso até era ensinado nas escolas da época. Só que o comecinho da carreira do Freud foi focado 100% na fisiologia. Em 1895, ele tentou criar um tal de projeto para uma psicologia científica. A ideia dele? Explicar absolutamente todo o comportamento humano só usando neurônios e energia física. Mas o verdadeiro boom psicológico, a grande virada de chave, veio em 1900 com a interpretação dos sonhos. Foi aí que a linguagem física finalmente deu lugar à mental. Tem uma carta de 1895 que ele mandou para o Wilhelm Fliess que ilustra isso perfeitamente. Dá para sentir a frustração dele. Fica muito evidente o quanto ele estava exausto com essa tentativa incansável e que ele acabou abandonando de traduzir coisas super complexas da nossa mente em meras reações neurológicas e materiais. Sabe, essa mudança de rota não foi por acaso, foi uma questão de pura necessidade prática. A neurologia se mostrou, digamos assim, desajeitada e grosseira demais para lidar com aquelas sutilezas incríveis da vida mental que a clínica psicanalítica estava descobrindo. A mecânica das células nervosas, por si só, não dava conta de captar ou de explicar as nuances de um sintoma neurótico. O neurologista precisou, literalmente, ceder espaço para o psicólogo. O que nos leva à parte 2, a necessidade do inconsciente. A gente precisa fazer uma pergunta bem direta agora. Por que, afinal, foi cientificamente e clinicamente necessário assumir que existia uma mente inconsciente? O ponto é o seguinte: tentar explicar tudo só com base na nossa consciência deixa umas lacunas gigantescas. Tem fenômenos muito práticos no nosso dia a dia que praticamente imploram por uma explicação além do que é consciente. Sabe as parapraxias? Aqueles famosos atos falhos ou lapsos freudianos, quando a gente troca uma palavra por outra sem querer? Ou então, pensa nos sonhos super complexos que pessoas perfeitamente saudáveis têm todas as noites. Sem falar nas obsessões inexplicáveis que atormentam pacientes, ou naquelas ideias geniais que surgem do nada na nossa cabeça. Tudo isso ganha uma sequência super lógica e demonstrável se a gente simplesmente aceitar que existem atos inconscientes acontecendo ali no meio. Para fechar essa conta, entra um conceito essencial: as lembranças latentes. Pensa bem no volume absurdo de conhecimento que a mente da gente guarda o tempo todo. Na maior parte do dia, quase tudo isso está fora do radar da nossa consciência, concorda? Essas lembranças latentes são resíduos psicológicos inquestionáveis. Elas provam por A mais B que um estado mental, tipo uma memória ou uma ideia, pode sim existir de forma ativíssima sem que a gente tenha consciência dele naquele exato segundo. E olha, isso desconstrói uma ideia muito comum, mas que é muito falha, a de que mental é sinônimo exato de consciente. Bater nessa tecla de que tudo que acontece na nossa mente tem que ser de conhecimento da consciência quebra totalmente a continuidade da nossa experiência psíquica. Isso acaba prendendo a gente num labirinto sem saída entre o corpo e a mente. A verdade nua e crua é que a mente é imensa, e a nossa consciência é só a pontinha do iceberg. Parte 3. Descritivo versus sistemático. Agora que a gente já justificou a necessidade prática do inconsciente para descrever sintomas e comportamentos, vamos dissecar o próprio termo, que muitas vezes é usado de um jeito meio ambíguo. É absolutamente fundamental a gente separar o sentido descritivo do sistemático. Quando a gente usa a palavra no sentido descritivo, a gente está falando só do estado atual de uma ideia. Tipo, ela está latente, está temporariamente fora da tela da consciência, mas, fora isso, ela é uma ideia normal.
Agora, no sentido sistemático, aí a história muda de figura. Aqui a gente está falando de um sistema real, um lugar na nossa topografia mental que guarda processos reprimidos que funcionam de um jeito estruturalmente diferente dos nossos pensamentos conscientes. E o que tem dentro desse sistema estrutural? Regras completamente malucas se a gente for usar a nossa lógica do dia a dia. Primeiro, não existe contradição mútua, ou seja, impulsos totalmente opostos, como o amor e o ódio, convivem lá na maior paz. Segundo, reina o que o Freud chama de processo primário, onde a energia emocional é superfluida e móvel. Terceiro, é um lugar atemporal, não tem passado ou futuro, só um eterno presente. E quarto, a realidade psíquica atropela a realidade externa. O que manda ali é o princípio do prazer e não os fatos lógicos do mundo lá fora. Parte 4. O ato psíquico e a censura. Chegamos na nossa última sessão. Aqui a gente vai olhar de perto as engrenagens de como uma ideia viaja por essa topografia mental tão elaborada. Imaginam a jornada de um ato psíquico, uma ideia ou um impulso. Essa viagem acontece em duas fases principais, que são separadas por um baita posto de controle. Tudo começa lá no passo 1, na fase inconsciente. Para seguir em frente, essa ideia precisa enfrentar o passo 2, que é um teste de censura rigorosíssimo. Se a ideia for considerada aceitável e passar nesse teste, ela avança para o passo 3. É quando ela entra na segunda fase do sistema como pré-consciente, e aí sim fica no gatilho, prontinha para emergir na nossa consciência a qualquer momento. Mas e se der ruim no meio do caminho? Bom, se a ideia carregar um impulso instintial muito perturbador, ela não passa no teste da censura de jeito nenhum. Ela é barrada, rejeitada mesmo. E é exatamente essa rejeição brutal que a gente chama de repressão. O ato psíquico é bloqueado ali na fronteira, tem o acesso à consciência negado e é forçado a ficar confinado lá dentro do sistema inconsciente. Só que a coisa é ainda mais complexa. A análise revela que existe uma segunda censura. Não basta só passar do inconsciente para o pré-consciente. Tem mais uma fronteira ali, bem entre o pré-consciente e o nosso palco final, que é a consciência em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tornar verdadeiramente consciente não é só um ato mecânico ou automático de percepção. É um avanço gigantesco na organização da nossa mente que exige ainda mais aprovação. Depois de dissecar toda essa burocracia mental, a gente precisa corrigir um mal-entendido enorme. Seria um erro absurdo achar que o inconsciente é um porão empoeirado, um órgão morto ou inútil dentro da nossa mente. Muito pelo contrário. Ele pulsa, é intensamente vivo, é capaz de se desenvolver por conta própria e mantém uma relação contínua e muitas vezes super cooperativa com o nosso sistema pré-consciente. Ele interage de forma dinâmica com as nossas vivências. Então, para amarrar essa nossa aula estrutural de hoje, fica uma provocação inevitável para a gente pensar. Se a estabilidade da nossa mente, o sucesso do que a gente percebe e até a contenção das nossas emoções dependem tanto desses processos dinâmicos ocultos e desse mar gigante de lembranças latentes que a gente nem vê, até que ponto as ações da nossa vida diária são, de verdade, guiadas por um controle puramente consciente? Fica aí o convite para a gente continuar investigando os bastidores da nossa própria mente. Um grande abraço e até a próxima!